a história da Chico Mendes. A reserva Chico Mendes, a partir de muita luta, ela foi criada em 1990, né? Ela foi regulamentada em 95, na qual foi feito as concessões das associações concessionárias, a SEIS brasileira e Chapuri, e ao longo do tempo se criou a de Rio Branco, a de Sena Madureira e por último a de Pitaçolândia. No contexto da criação da reserva, pela luta dos seringueiros, vários empates e demandas, a reserva foi criada para garantir o lugar, para dar veracidade a quem era seringueiro, porque com a grande exploração do desmate na Amazônia, os 46 seringal da reserva extrativista Chico Mendes estavam sendo planejados para ser derrubados 43 em 3 anos. Então, se não fosse a criação da reserva, 99% da sociedade que vive aí dentro desse território hoje estaria nas periferias das grandes cidades, como acontece daqui para Rio Branco e daqui para Seis, que está na beira das estradas, que a população nativa não existe mais nessas localidades. Quando foi nos anos, na criação de 95, foi feito o plano de uso da reserva, plano de manejo, de utilização, ele foi debatido nas comunidades, trazido para um ato público, aprovado em plenário, levado para Rio Branco, revisado, aquelas propostas que não passavam, voltava para a base novamente, fazia todo o percurso novo para poder ser aprovado. Quando esse plano foi renovado em 2006, 2008, ele não passou por isso. Ele foi simplesmente elaborado dentro de gabinete. E são as leis que estão aí. Quando a gente vai de confronto com alguns gestores que diz que isso passou pela mão da comunidade, que a gente pede a ata do ato público de aprovação, ela não aparece. E com isso, as coisas se arrastam muito lentas, e a gente, a própria comunidade, tem essa culpa por não cobrar isso. Às vezes a gente, um pouco que a gente não tinha nada, mas o pouco que a gente avançou, que a gente conseguiu chegar à saúde, a gente conseguiu chegar à educação, a gente conseguiu melhorar um pouquinho de transporte, a gente começou a ter acesso à política pública, a gente parou um pouco. Aquela pressão que tinha nos ditos da Terra Brasil e outros encontros internacionais e regionais, a gente parou, porque a gente começou a acessar um pouco da política pública que a gente não tinha. E com isso, as coisas foram se arrastando muito lento. Com essa mudança, que as associações, na época, teriam prazo de 90 dias para recorrer das decisões tomadas, não fizeram isso. E a lei foi aplicada. Com a dependência dos órgãos financeiros, a fragilidade, isso não foi à frente, e as pessoas, muitas das vezes, cansei de ir para reunião, dentro das comunidades, olhando, gente, bora obedecer o plano de utilização da reserva. O nosso plano diz que nós podemos derrubar 2 hectares por ano, uma de capoeira, e muitas das pessoas que hoje estão sendo penalizadas, avacalhavam nessa cara, chamavam a gente de besta, e o resultado chegou. A minha grande preocupação hoje, fazendo o contexto dos 35 anos de criação da reserva, não chegou 10% do investimento que era necessário chegar para o desenvolvimento socioeconômico da reserva. Não chegou. E as coisas que chegaram foi a partir de muita luta da comunidade e de 2000 para cá, que teve um certo olhar do poder público, mas de uma forma muito lenta. Hoje, a reserva tem em torno de regulares e irregulares quase 32 mil pessoas. Eu pergunto para qualquer um dos senhores que são liderança, qual é o posto de saúde modelo épico que o século XX oferece, que a gente tem? A gente tem uma melhoria aqui em Pitaçolândia a partir da atual gestão, mas a gente não tem um plano de saúde para quem vive dentro da floresta. Nós, dessa população de quase 32 mil pessoas, tem muitos jovens que, graças à luta, conseguiram acessar o ensino médio, mas não tem uma portaria, não tem uma universidade que tem um canal direto para atender o jovem dentro da reserva para fazer uma formação. Temos parceria sim, mas direto para a gente não. É preciso ter. Educação é a mola que transforma. Nós, desse percurso todo, aí eu puxo a responsabilidade do governo federal, governo estadual e municipal. Qual é o plano de produção que a gente tem? A gente não tem. Então, não é, eu vejo muita gente só culpa o governo federal, mas o estadual e o local também tem sua parcela de culpa. Quando eu levo a responsabilidade para o grande desmatamento que hoje existe dentro da reserva, as áreas embargadas,
Eu não culpo só o morador. O morador tem culpa, os municípios têm culpa, o Ministério Público tem culpa. Da seguinte forma: quando nós moramos em cima de uma terra que quase tudo que você planta dá, que você não tem o suporte do Estado, você não vai deixar a tua família morrer de fome. Não vai. E a gente se vira, uns se respeita, outros entendem o conceito, outros compreendem a necessidade e outros violam, ou por vontade ou por falta de conhecimento, mas fizeram. Porque é injusto a gente morar em cima de uma terra que dá quase tudo e você não tem nada. A Amazônia brasileira, o bioma amazônico, na sua diversidade, é considerado o bioma mais rico do planeta. Mas dentro desse bioma nós temos pessoas que andam a pé, nós temos pessoas sem comunicação, nós temos pessoas sem saúde, nós temos pessoas sem educação e nós temos pessoas que não têm um plano produtivo num bioma que é rico. Recurso vem, basta olhar os dados na internet. Tantos bilhões para o fundo da Amazônia, tantos bilhões para não sei para onde, não sei para onde. Mas aonde está chegando esse recurso que não está fazendo a transformação social dentro do território? Aonde eles estão? O estado do Acre, só esse ano, se não me engano, recebeu mais de 30 bilhões do crédito de carbono. Aonde esse recurso chegou? Quando chega, é o mínimo do mínimo do mínimo. E nós não precisamos de esmola. Nós precisamos de oportunidade. Quando eu olho para o contexto das coisas irregulares que estão dentro da reserva, e lá em 2023, nós do Coletivo Varador fizemos uma reunião com a representante do Ministério do Meio Ambiente para discutir como solucionar os problemas da reserva. E eu fui bem enfático no que eu disse. Eu disse que era preciso pegar a comunidade, as prefeituras, o governo federal, o governo do estado, o Ministério Público, e trazer todo mundo para a roda, discutir a solução e resolver os problemas e daí por diante tirar o caminho. Da forma que está chegando a fiscalização, da forma que está chegando o conserto, sem conversar com quem ficou à mercê da sorte por 35 anos, que não teve 10% de apoio, é injusto. Eu sou favorável à fiscalização, mas para ela chegar na minha comunidade, a solução tem que chegar junto. E hoje tem pessoas sendo embargadas, estão à mercê da sorte, sem amparo legal nenhum para continuar a viver. E como é que vai resolver essa situação? É preciso o Estado brasileiro olhar com cautela. A minha sugestão, inclusive, já falei isso com a representante do CNBio Brasília e com outras pessoas grandes, no sentido doutor, e eu falei, é preciso ouvir a comunidade, tirar o encaminhamento, suspender todo esse processo, operação estruturana, para entender o contexto da realidade e em cima daí buscar alternativas. Porque, como eu já falei uma vez, é injusto o que está acontecendo. E isso não é uma luta partidária de partido A ou partido B. Eu vejo muitos políticos hoje pegando o microfone e fazendo palanque político da situação que a gente está passando. Mas quando você reivindica dele, que tem mandato de senador e mandato de deputado, o que eles mandaram para a gente de crescimento de políticas públicas, a gente não encontra. Então, para falar da reserva, quem tem cargo público, sentido político, primeiro invista aqui. Antes, senão fique calado. Esse que está falando é o morador da reserva, filho de uma pessoa que foi ameaçado de morte para quando for criar essa unidade de conservação. Porque só assim, quando se pega o contexto político de execução de trabalho com a realidade de quem vive, a gente tira o encaminhamento. E quando eu falo que todos têm responsabilidade, por que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual não pressionaram e não fizeram que um governo A ou B que passaram fizesse a prestação de serviço necessária para dentro do território? Hoje, uma coisa que é muito grave no meu ponto de vista,
Quem é morador da reserva, que tem acima de 4 estradas de seringa, que cada estrada de seringa contempla em média 100 hectares, na sua CAR, que hoje é CAR, ele só pode colocar 3. A área dele é maior, mas no documento ele só pode colocar 3. E o resto, quem vai tomar de conta? Porque o meu cadastro diz que eu tenho 8 estradas que valem 800 hectares. Eu estou falando do meu lugar. Mas no documento da CAF, que eu posso acessar recursos e tudo mais, eu só posso colocar 3. Como é que vai resolver esse problema? Relacionado às propostas. Do meu ponto de vista, se o plano permite que eu, falando do primeiro plano da criação, porque esse outro que está em vigor não passou pelo aval da comunidade. Diz que eu tenho o direito de 10% da área, eu tenho 8 estradas, significa que eu tenho 80, dessas 80 eu tenho 40 para pastagem. A proposta que eu dou para esse plano, independentemente como é que vai ficar, que eu faça 100% da minha área o que eu quiser com ela, que for destinada para o meu trabalho. Se eu tenho 80 hectares, vamos ficar os 10%, que eu faça das minhas 80 hectares o que eu quiser dela. Se eu quiser florestar 100% é problema meu. Se eu quiser fazer 100% de pecuária, o problema é meu. Outra coisa, o plano diz, e a lei do SNUC, que em outros termos aí, que agora eu me fugiu da memória, que você não pode ter mais de 30 cabeças de gado pela sua área. Para mim, se o cara tem o limite de 40 hectares, se ele quiser colocar 5.000 cabeças lá dentro, o problema é dele. Porque a criação é dele e ele tem que gerar pela qualidade do seu produto. Outra coisa, nós não temos, quando eu falei de ter um plano de crescimento, existe hoje muitas técnicas para você criar em grande escala, com forragem, com silagem, outras coisas, e a gente não tem isso. Então por que nós não buscamos, formamos uma parceria com as prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal, Secretaria Municipal das Contas, e puxamos isso? Está na hora da gente reinventar. Porque nós criamos gado por quê? Porque o gado dá renda. Se o gado não é permitido, que nós buscamos outras alternativas que gerem renda para as pessoas. Outra coisa que eu sou contra. Vamos supor que eu, Xandão, desmatei ilegal, vou sair da reserva, vou ser expulso da reserva. E eu desobedeci os prazos de tirar o meu rebanho. O Estado é criminoso quando ele embarca aquele rebanho e toma. Porque o Estado tem condições de valorizar o que é aquele produto e jogar o dinheiro no CPF do cidadão. Ele não vai ter o direito de morar lá. Mas quando ele enfiar a cabeça, ele não perdeu o suor dele. O suor é sagrado. Então eu sou contra, sempre fui e vou ser contra tomar o patrimônio, embora que o cara esteja na área errada, fazendo a produtividade errada no local errado. Mas é suor. É diferentemente de um contrabando de droga e outras alternativas. Porque por mais que o cara tenha chegado na localidade de forma irregular, mas ele não estava escondido. E essa pressão que eu vejo hoje, o Ministério Público fazendo o ICMBio, fazer o georreferenciamento dos locais, é simplesmente porque o ICMBio não agiu no tempo hábil de penalizar quem estava fazendo infração. Mas o cara que estava fazendo infração, 90% dele é porque precisa sustentar as suas famílias. Peço desculpa pelo alongamento, mas eu não vou poder ficar na reunião porque eu, aqui na cidade, só fazer uma pequena ressalva, eu estou com minha esposa passando por um processo contra o câncer. Graças a Deus está curado, mas está com mais de 2 anos e meio nessa luta. Então, por isso, se não fosse o meu irmão, que é meu dependente, o meu pai está cuidando no meu lugar, eu não posso estar lá diariamente. Então, a gente está aqui na cidade por esse motivo e a gente tem de sustentar a família. E nesse sustento, no trabalho autônomo que eu consegui, foi de roçar quintal. E o meu cliente está me esperando. Obrigado. E esse ato público que vai acontecer, previsto acontecer, as autoridades que vierem têm de vir, não uma roupa de autoridade. Não estou dizendo que não é para permitir, mas tem de vir um olhar de humildade. Entender a complexidade e, no contexto, tirar os encaminhamentos para que a gente não possa pedir, que a gente não possa sobreviver, mas que a gente viva.